Fala galera, professor Fabrício na área, para a gente falar agora de espermatogênese, ou gametogênese masculina, tá? Ou seja, como se formam os gametas masculinos. Quais são os gametas masculinos? São os espermatozoides, ok? E onde esses espermatozoides são encontrados? São feitos no testículo, pessoal, tá? Aqui no testículo. E no testículo, quando observa que feito um corte aqui, ó, longitudinal nele, e nós observamos que existem esses túbulos, tá? Esses túbulos aqui. São chamados de túbulos seminíferos. Esses túbulos seminíferos são onde ocorre a produção das células germinativas. Tá? Então, aqui nós veremos as etapas. Depois que são produzidos aqui dentro desses túbulos, eles vão para esse epidídimo aqui, ó, essa estrutura chamada epidídimo, que terminam ali seu desenvolvimento, sua maturação. E para posteriormente ser expelido a partir da ejaculação. Ok, então vamos entender como funciona esse processo. Lembrando que a meiose, que nós acabamos de estudar, basicamente é o processo para formar gameta. Então, para entender a espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides, basta entender a meiose. Ok, vamos lá. A célula germinativa, essa célula aqui, ó, ela vai passar por diversas mitoses, formando aqui, ó, as espermatogônias. São alguns nomezinhos que vocês vão ter que decorar. Primeiro, espermatogônia, espermatócito primário, espermatócito 1, né? E espermatócito 2 e espermátide, tá? Então, gônia, cito 1, cito 2 e tide. Estou falando só a parte final, porque todos começam com o espermato. Tá? Então, decora. Gônia, cito 1, cito 2 e tide. Ok. Esse aqui, ó, da espermatogônia, é o período germinativo de produção. Tá passando só por mitoses aqui. O menino, quando ele entra na puberdade, ele vai produzir aqui, ó, o espermatócito, tá? Tá produzindo o espermatócito. Esse espermatócito 1, aqui você vê que até essa célula aqui é um pouquinho maior que essa aqui, né, ó? Maior. Por quê? Vai chegar um momento que vai parar, vai fazer um crescimento aqui, no caso, passar pela intérfase, onde a célula vai crescer, porque ela vai se preparar para sofrer a meiose. Então, uma célula 2N aqui, ó, vai passar pela meiose 1. Então, ó, é espermatócito 1 porque é formado na meiose 1, tá? Então, vai formar essa célula aqui, espermatócito 1. Esse espermatócito 1 vai passar pela meiose 1. E na meiose 1, nós sabemos que uma célula mãe forma duas células filhas, com a metade do número de cromossomos. Meiose 1. A meiose 1 lá, lembra lá, é reducional, tá? Lembra que a meiose 2 é equacional, igual a mitose. Reducional. Então, formando essa aqui, o espermatócito 2, estão formados aqui, ó, vão passar agora pela meiose 2, por isso que é espermatócito 2. Quando eles passam, a divisão, lembra da meiose 2? É igual a da mitose, é equacional. A mesma quantidade de cromossomos da célula mãe vai ser das células filhas. Então, uma célula mãe N vai produzir duas células filhas N, que nós chamamos de células que são as espermátides. E essa aqui produziu mais duas, 4 células filhas N. Beleza, pronto. A única coisa que agora são as espermátides aqui, vão passar depois por um período de diferenciação. Ou seja, até então são células aqui, né? Mas ela vai passar pelo processo de diferenciação para se transformar de espermátide aqui para espermatozoide. O que estava faltando nelas aqui? Bom, primeiro, o flagelo, né? Vai formar o flagelo, que é a caudinha lá por onde ele vai conseguir nadar para chegar até a tuba uterina e fecundar o ovócito feminino lá, ok? Então, basicamente, a espermatogênese, pessoal, que significa formação dos gametas, do espermatozoide, ela é uma meiose, é um processo de meiose. Então, vocês percebam aqui, ó, lembra lá, gônia, cito 1, cito 2, espermátide e espermatozoide.
Então, período germinativo, só passa pelo processo da espermatogônia. Gônia é só mitose, está fazendo mitose. Chegou no cito 1, espermatócito 1, vai sofrer meiose 1, por isso que é espermatócito 1, formou duas células filhas, espermatócito 2. Espermatócito 2 vai formar mais duas células filhas N também, igual a ela, que é a lei equacional. E a espermáquia são as espermátides, e as espermátides vão se diferenciar em espermatozoide. Ok? Algo interessante é que vocês têm que saber. O testículo é onde é produzido a testosterona. São as células intersticiais, são essas células aqui, ó. Lá no testículo que vão produzir a testosterona, um hormônio masculino. A mulher tem menor quantidade, o homem tem muita quantidade. Isso que influencia na tonalidade da voz mais grossa, crescimento de pelos no corpo, tá? Envolve a questão da musculatura ser diferente, beleza? E só a título de curiosidade também, ó, essas células, existem células chamadas células de Sertoli. Essas células de Sertoli vão nutrir e sustentar essas células germinativas aqui, essas espermatogônias, espermátides, tá? Então, são todas as células germinativas. Então, são células que vão nutrir e sustentar essas células. Ok, pessoal? Então, assim, volta para ver esse vídeo, se caso não tiver alguma dúvida. Porque se você não estiver entendendo isso aqui, é porque você não compreendeu ainda muito bem a meiose. Porque, ó, daqui, ó, para cá, tudo isso aqui, ó, isso aqui é meiose. Uma célula aqui, dando origem a duas com a metade do número de cromossomos. Depois essa outra aqui, no processo equacional, meiose 2, dando origem a cada uma a mesma quantidade de cromossomos dela. E depois vai se diferenciar em espermatozoide. Então, não tem segredo, entendeu? É só entender meiose que você entende como é formado o espermatozoide. Ok, agora vamos analisar o feminino, tá? Aqui é a espermatogênese. Agora nós veremos a ovulogênese ou ovogênese, beleza? No feminino, pessoal, é algo muito interessante, porque diferente dos homens, na mulher, esse processo acontece ainda quando ela está na barriga da mãe dela, tá? Ainda na barriga da mãe, a mulher já começa a produzir aqui as ovogônias dela. Cerca de 300 a 400 mil ovogônias. Beleza? Então, essas ovogônias ficam em processo de mitose, por enquanto. E aí elas vão produzir os ovócitos, vários ovócitos primários. Lembra lá? Gônia, igual no homem. Gônia, cito 1, depois vem, ó, cito 1, cito 2 e só, tá? A gônia aqui acontece antes, como eu falei, antes do nascimento. A criança é um bebê ainda, já está produzindo. Mas aí, esse ovócito vai produzir o ovócito primário aqui, o ovócito 1, que é 2N, ele fica estacionado, esse ovócito aqui, ó, ele fica parado em prófase 1. Isso você tem que saber. Tem que decorar. Esse aqui que eu coloquei aqui, ó, importante. Esse ovócito primário, ele fica estacionado na criança. Quando a menina chega lá, a etapa lá da puberdade, cerca lá de, hoje em dia está chegando muito mais cedo, né? Há 10 anos a menina já está menstruando, ou até um pouquinho antes, tem casos. Mas o que acontece? A menstruação é apenas uma prova, uma consequência de que a menina ovulou pela primeira vez. Lembra lá, a primeira menstruação é chamada de menarca. Mas quando a menina menstruou pela primeira vez, significa que 14 dias antes, ela tinha ovulado pela primeira vez. Ou seja, o ovócito primário tinha saído da prófase 1. Começou a dar sequência. Depois de prófase vem metáfase 1, anáfase 1. Então, a divisão celular continuou. Tá? Então, essa divisão que estava parada na prófase 1, ela reinicia quando a menina chega à puberdade. Então, esse ovócito 1 aqui vai passar pelo processo de meiose 1. Lembra lá, meiose é a formação de gametas. Mas diferente do homem lá, que isso aqui, ó, uma célula mãe originaria duas células filhas N. É o que igual a do homem, originou duas células filhas N. Mas aqui, a divisão do citoplasma é desigual. Olha, o citoplasma dessa aqui praticamente foi para essa. Ou essa aqui está muito maior que essa aqui, né?
Quando fica essa célula menorzinha, a gente chama de glóbulo polar. Tá? Glóbulo polar primário aqui, ó, glóbulo polar 1. Por que isso, professor? Porque sempre, todo mês, mulheres, vocês ovulam apenas um ovócito secundário. Esse aqui, o ovócito secundário, é o gameta feminino, da mesma forma que o espermatozoide é o masculino. Por isso que é errado falar que o óvulo é o gameta masculino, o feminino, desculpa. O óvulo não é o gameta feminino, o óvulo é o ovócito feminino. O gameta feminino é o ovócito, tá? O ovócito. O óvulo só vai ser gerado se o espermatozoide fecundar, tá? Então, o gameta da mulher, qual que é o gameta do homem? O espermatozoide. Qual que é o gameta da mulher? O ovócito secundário, o ovócito 2, ok? Então, a mulher todo mês lá, no ciclo menstrual, você vai ovular. Então, nesse mês, em junho, você ovulou no ovário do lado direito. Mês que vem, em julho, você vai ovular do lado esquerdo. E assim por diante. Cada mês, um ovário produz um ovócito. Existem casos mais raros de que a mulher ovule dois ao mesmo tempo, tá? O mais comum é isso aqui, ovular uma vez. E aí depois, então, ó, raramente vai passar agora aqui por um processo de meiose 2. Passou pelo processo de meiose 2. Esse ovócito aqui, se ele for fecundado, ó, se ele for fecundado, ele vai passar pela meiose 2 e vai formar o que nós chamamos de zigoto, que já é a união do espermatozoide com o ovócito. E essa aqui forma também um outro globo polar, porque sempre vai formar duas células. Uma célula mãe forma duas, né? N. Ó, formou uma célula N aqui. Ah, professor, por que essa aqui é 2N? Porque o zigoto aqui, ó, aqui está mostrando que já fecundou o N do espermatozoide mais o N do ovócito, para formar um zigoto, que é 2N. Então, coisas que vocês precisam saber. Mulher produz ainda na barriga da mãe, mas fica parado em o ovócito, né? Fica parado em prófase 1. Quando ela atinge a fase de puberdade, dá sequência nessa etapa de divisão e forma o ovócito 2. O ovócito 2, vamos supor que a menina está lá, ela não engravidou. Caso ela não engravidou, então não houve a fecundação. Então, enquanto não houver fecundação, esse ovócito 2 aqui, ele fica parado também em metáfase 2. Então, essas duas coisas que você tem que saber. O ovócito 1 fica parado em prófase 1, até o início da puberdade. E depois que ela ovula todo mês, quando ela entra já, né, todo mês ovulando, o ovócito 2 fica parado na metáfase 2. Se a menina engravidar, ou seja, se houver fecundação, passa dessa metáfase 2, daí vai para a anáfase 2, telófase 2 e vai formar o zigoto aqui. Caso não, vai ficar parado na metáfase 2 e, como a menina não engravidou, vai sofrer o processo de menstruação e vai eliminar esse óvulo aí, esse ovócito aí, ok? Então, isso é importante vocês saberem, ok? Então, esse globo polar aqui, ó, pessoal, por que não está mostrando, professor? Por que não está surgindo mais dois dele aqui? Porque geralmente esse globo polar, como ele é pequenininho, ele se degenera, tá? Eles se degeneram, acabam desaparecendo, beleza? Então, gente, é importantíssimo saber dessas questões, ok? Aqui, ó, essa parte aqui, que é a divisão do citoplasma é desigual, vem mais citoplasma para cá. Saber do ovócito, como eu falei, que fica parado em prófase 1, do ovócito 2, que fica parado em metáfase 2, geralmente eles cobram isso. Que o ovócito 2, ele que é o gameta feminino e não o óvulo só se chama óvulo se for completada a fecundação, ok? A fecundação, a junção do citoplasma do espermatozoide com o citoplasma do ovócito aqui, na verdade, o núcleo, né? Quando o núcleo junta com o núcleo do espermatozoide, junta com o núcleo do ovócito, é chamado de cariogamia, tá?
cariogamia. Beleza? Só título de curiosidade para vocês saberem aí, tá? Pessoal, então lembrando, você vê que tudo é o processo de meiose, ó. Meiose 1, uma célula 2N gerou duas células filhas N. Daí depois vai para meiose 2, onde uma célula N vai gerar outra célula N. Lembra lá, equacional, tem que gerar a mesma quantidade. N, N. Tá? Professor, por que, como eu falei, por que não veio aqui N aqui dessa aqui? Porque geralmente esse globo polar ele se degenera. Tá? Mas poderia muito bem vir aqui, ó, um pequenininho aqui também dele. Tá? Então, é isso, pessoal. Volte o vídeo caso tenha alguma dúvida e façam bastante exercício, porque só assim vocês conseguirão entender bem e saber como o vestibular cobra esse assunto. Beleza? Tchau, tchau. Até mais, gente.